E sejam muito bem-vindos para mais vídeos do Natsu Taizai barra os 4 Cavaleiros do Apocalipse BA aqui no meu canal. E seguinte, rapaziada, hoje vamos então fazer basicamente um outro vídeo aí em cima da linha do tempo do Verse do Natsu Taizai edição 2023. Até porque, né, a última vez que eu acabei trouxendo esse vídeo de timeline foi lá em 2021. Desde então, claro, novas tramas, né, acabaram chegando aí para completar ainda mais o Verse do Natsu Taizai. E decidi, já passou mais de 2 anos, acho que já tá bom, né, trazer basicamente uma versão atualizada desse vídeo em questão. Mas de qualquer forma, aqui no comentário inclusive a pergunta marota do vídeo é: qual foi, cara, basicamente o seu momento favorito ou mais marcante, né, que acabou acontecendo aí no Verso Nanatsu barra do Mokoshoko em 2023? Dê sua opinião, beleza? Valeu a todos aí pelo suporte e um crescimento do canal. Se você não por essas bandas, inclusive se inscreva, faça parte da família e me ajude a chegar nos gloriosos 10k. Também queria agradecer tanto aos Euares quanto ao Eduardo Cero que recentemente acabaram virando membros do canal. Se você quiser virar membro também, é só clicar, né, no botão tornar-se membro. Assim tu inclusive pode ganhar um monte de benefícios marotos bem aqui no canal. E caso à parte, vamos então começar o vídeo da estúdio. É como tudo. No começo não havia absolutamente nada, somente a entidade poderosa conhecida como o Caos, sendo que foi essa entidade aí absurdamente poderosa que acabou criando o mundo de Natsu Taizai em si. Não só isso, mas a entidade do Caos acabou criando o Rei dos Demônios, a Suprema Divindade e a Árvore Sagrada, sendo que no futuro o Rei dos Demônios iria construir o Reino dos Demônios, criando ali o Clã dos Demônios, a Suprema Divindade iria criar o Reino Celestial e posteriormente iria criar também o Clã das Deusas e por fim a Árvore Sagrada praticamente fundou o Clã das Fadas também, é claro. E nos próximos anos o Caos acabou criando outros seres, como é o caso do Clã dos Gigantes, o Clã dos Humanos, que inclusive era o clã favorito da entidade do Caos. O Caos também criou a Dama do Lago e o Catspelug, sendo que o Cats no começo tentou roubar o poder do Caos para si, um lazareto completo, mas o Cat acabou sendo selado lá no purgatório pelo próprio Clã das Deusas, olha só. E por fim, o Rei dos Demônios e a Suprema Divindade, com um pouco de inveja barra medo da entidade do Caos, pode-se dizer assim, eles acabaram se juntando para literalmente selar a entidade do Caos. E de fato, eles têm sucesso em selar o Caos nessa espécie de forma bizarra que no futuro a gente conhece como a nossa querida Mamãe Rock, ou seja, a entidade do Caos por um tempo tá fora da jogada devido a esse selamento. E nos próximos anos, várias pessoas importantes em Nanatsu Taizai acabaram nascendo, Meliodas, Elders, vários demônios, Clã das Deusas também nascendo, Arrodo, Arcanjos e blá blá blá. Mais ou menos nessa época em onde geral tava nascendo, temos o querido Golter, demônio, sendo abençoado ou não, né, com o mandamento do altruísmo, sendo que o Golter não estava muito contente com isso, e devido a isso ele acabou sendo preso pelo próprio Rei dos Demônios, e é nessa época mais ou menos que o Golter Demônio criou o Golter Boneco para tomar o lugar dele ali no grupo dos mandamentos. E então, uns 3.000 anos antes da série principal começar, temos os eventos aí do começo da Primeira Guerra Santa, onde o grupo aí dos 10 mandamentos já tá formado completinho e bonitinho, só que o querido capitão dos 10 mandamentos nessa época, que era o Meliodas, acabou traindo seu próprio clã dos demônios para viver um amor ali com a sua querida Elizabeth do clã das deusas. Sendo assim, não só ele deixa o reino dos demônios, mas ele também acabou matando nessa época 2 membros aí que pertenciam aos 10 mandamentos. É incrível. Sendo que nessa partida o Meliodas deixa de ser o mandamento do amor, os Eldris vira o novo líder dos mandamentos e, cara, devido a essa partida do Meliodas, a Guerra Santa começa como tudo. Foi uma guerra, claro, travada entre o clã dos demônios versus a Stigma, que era composta pelo clã das deusas, fadas, humanos e gigantes também. Durante a guerra, um evento interessante ocorre, no caso, o clã dos vampiros tentou se rebelar contra o clã dos demônios e devido a isso, o próprio Rei dos Demônios acabou mandando seu filho Eldris matar todos os vampiros, mas pelo fato de que os Eldris tinham uma relação amorosa com a vampira chamada Gelda, os Eldris não cumprem essa ordem, muito pelo contrário, ao invés de matar lá os vampiros, ele acaba selando os vampiros, sorrateiramente, sem que ninguém saiba. Chegando já então praticamente no ápice do fim ali da Primeira Guerra Santa, temos os eventos onde o demônio Golter acaba alterando a memória de geral na Guerra Santa, porque as coisas estavam um pouco desbalanceadas pro lado da Stigma versus os demônios, olha só, que era 4 clãs versus 1, fora que o Meliodas estava ao lado da Stigma,
Tudo bem que o Gloxinia e o Dolor, que era ali o rei das fadas e o rei dos gigantes, traiu a Stigma para se juntar aos demônios, mas mesmo assim, cara, sendo assim, o Golter acaba ferrando muito com a vida do arcanjo Mael, que no passado acabou matando o amor da vida do Golter, só. E o Golter acabou alterando as memórias do Mael, que era o arcanjo mais poderoso de todos, o transformando ali no querido Starussa, no caso. E o Golter fez todo mundo acreditar que o demônio Starussa matou o arcanjo Mael, só que não, né? Enfim, Starussa se junta então ali ao clã dos demônios, com o mandamento do amor também, é claro, balanceando então assim o conflito, pode-se dizer assim, levando ali o clã das deusas a tomar uma certa medida desesperada. No ápice da guerra temos então o confronto do Meliodas e da Elizabeth versus o Rei dos Demônios e a Suprema Divindade, sendo que nessa treta a Suprema Divindade acaba amaldiçoando o Meliodas com a vida eterna, sendo que toda santa vez que ele morrer, aos poucos ele vai voltar a ser aquele demônio Hold que ele já foi um dia. E o rei dos demônios amaldiçoa a Elizabeth com a reencarnação perpétua, sendo que ela está destinada a reencarnar em uma humana e toda santa vez que ela se lembrar de quem ela era como a deusa, ela estava destinada a morrer 3 dias depois, bem diante do Meliodas. Pois é, né? Foi um confronto brabo. No fim da guerra, o clã das deusas acaba utilizando o Caixão das Trevas Eternas, que foi criado pelo gigante da Buzo, para selar todos os demônios dentro do caixão. E, o mais importante de tudo, o clã das deusas também selou o rei dos demônios lá no purgatório. Claro que, no processo, o clã das deusas acabou perdendo ali os seus corpos físicos, mas a Guerra Santa estava oficialmente encerrada. Conforme os anos foram se passando após a guerra, o Meliodas acabou encontrando várias encarnações de Elizabeth. Várias vezes ela acabou morrendo diante dele, complicado, né? Nos anos seguintes temos ali figuras importantes nascendo, como é o caso da Diane, do King também. Inclusive o King, que era praticamente o novo rei das fadas da época, ele acabou sabendo que o seu amigo Helbra estava simplesmente sentando ali o farrapo nos humanos, sendo assim, ele acabou partindo do reino das fadas, deixando praticamente sua irmãzinha Elaine cuidando de tudo. Já viram onde é que isso vai dar, né? E quando o King foi confrontar o seu amigo Helbra, o King ele acaba sendo nocauteado, perdendo ali por um tempo a sua memória. Ele inclusive foi resgatado por uma jovem gigante chamada Diane, sendo que o King e a Diane ao longo dos anos viraram grandes amigos. Chegou, claro, ao ponto em que o King se apaixonou por ela, etc. E quando ele finalmente recobrou a sua memória, ele se lembrou de quem ele era. O King mais uma vez partiu atrás do Helbran e dessa vez não teve jeito. O King acabou matando o Helbran de vez e por razões o King acabou deletando as memórias da Diane, da época em que ela conheceu o King. Por quê? Eu também não sei. Décadas depois, mais uma vez o Meliodas acabou reencontrando mais uma bendita reencarnação da Elizabeth, que era a famigerada Alice. Meliodas, claro, se apaixona por ela, eles estavam ali vivendo de boas no reino de Danafor, até que, infelizmente, um demônio que estava selado no Castelo das Trevas Eternas acaba se libertando, que era o Fraudre. O Fraudre acaba matando a Alice, despertando a ira do Meliodas, sério. Na ira do Meliodas, ele literalmente destruiu todo o reino de Danafor, ganhando assim o apelido do Pecado da Ira do Dragão. E já falando nesse pecador, nessa época os pecados capitais, os outros, né, acabaram ganhando também os seus títulos. No caso, a Diane pegou o título da Pecado da Inveja da Serpente, porque ela foi acusada de ter uma inveja da gigante matrona. O Ban pegou o título ali do Pecado da Ganância da Raposa, porque ele foi acusado de ser tão ganancioso que ele acabou matando a Elaine, roubando a fonte da juventude para si. O King foi acusado de ter o pecado da preguiça do urso, porque ele realmente é um preguiçoso safado. A Merlin, claro, o pecado da gula, porque ela ama o conhecimento. Scannou o pecado do orgulho, porque o cara é muito orgulhoso. E o Golter pegou o pecado da luxúria devido a um atrito que ele teve ali no passado com a irmã do rei Bartra, que era a Nadia. Enfim, os pecadores já vão lá, o Meliodas acaba se juntando ao reino de Liones, escuta sobre essa galera pecadora e tá, eu vou formar um grupo. E agora, assim, com o bonde formado, eles obviamente começaram a trabalhar por Liones, fazendo diversas missões, matando inimigos a rodo, livrando inclusive o reino de Edzenbud, uma infestação de vampiros, uma maravilha só. E infelizmente, cara, o demônio Fraude acabou sobrevivendo ao ataque de ira do Meliodas lá em Danafor, e o Fraude acabou sendo descoberto pelo Hendrickson e o Dreyfus dos Cavaleiros de Liones, sendo que
o Fraudry acabou possuindo por completo, o Dreyfus acabou manipulando o Hendrickson, pois é, né? Isso tudo acabou levando na morte do Zaratras, que era o grande cavaleiro de Leones, pelas mãos ali do Dreyfus e do Hendrickson, sendo que eles acabaram acusando os 7 pecados capitais de terem matado os Zaratras e por conta disso, os pecados ficaram conhecidos como os inimigos número 1 de Leones. Não tendo muito jeito, o grupo nessa época acaba se separando, cada um vai para um canto. E aí, uns anos depois, temos os eventos da primeira temporada do anime. Não vou me alongar muito nessa parte do vídeo, mas praticamente na primeira temporada temos a Elizabeth Leones partindo atrás dos 7 pecados capitais, porque ela queria a ajuda do grupo para livrar Leones da infestação de demônios, né? Essa era a verdade, sendo que a Elizabeth encontra o Meliodas, os dois então partem numa jornada para reunir o grupo dos pecados, acham a Diane, o Ban, o King, o Golter. Eventualmente a Elizabeth acaba sendo capturada e é levada até Leones porque os demônios precisavam do sangue da Elizabeth, que era uma deusa, claro, né, para abrir de vez o caixão das trevas eternas. E então os pecados vão até Leones, tem toda a infiltração aí no reino, uma treta absurda na qual a Merlin acaba aparecendo para ajudar os pecados, o Arthur também brota. Isso tudo resulta numa luta dos pecados capitais versus o Hendrickson, que era o grande vilão da primeira temporada, só que não, né? E embora o Hendrickson foi derrotado, o Leones foi ali liberta dos demônios, não adianta muito, porque uma parte do Caixão das Trevas Eternas se abriu, libertando os 10 mandamentos. Logo após isso, então, temos os eventos da segunda temporada do anime. Agora que os mandamentos estão soltos, eles acabam causando um caos absurdo em Britânia. Em compensação, o Scanor finalmente se junta ao bonde. O Meliodas dessa temporada acaba morrendo e vai até o purgatório lá. Parte das emoções dele acabam sendo tiradas de si e aos poucos ele tá voltando a ser aquele demônio rude que ele já foi um dia. Por sorte, né, ele acaba voltando à vida de vez, ajuda ali na defesa do reino de Leones. E o problema é que os mandamentos acabaram se apossando ali do reino de Camelot, que daria início à treta da terceira temporada. Nessa temporada, no caso, os pecados vão até Camelot para libertar o reino dos demônios, sendo que nessa viagem o Meliodas acaba se perdendo de vez, voltando a ser aquele demônio rude, absurdo que ele era um dia. Sendo assim, o Scanor é forçado a derrotar o Meliodas de vez, ou seja, tem isso. É assim, durante a segunda temporada e o começo da terceira, vários dos 10 mandamentos ou eles foram derrotados de vez, ou acabaram partindo do grupo, deixando ali o querido Zeldris na mão. Por sorte, o demônio Chandler e o demônio Cusack acabam aparecendo, foram soltos ali do Caixão das Trevas Eternas, ajudando um pouquinho os Zeldris. Ao mesmo tempo, alguns membros dos 4 arcanjos também voltam com tudo, se apossando de corpos humanos para ajudar na treta que estava prestes a começar. Essa treta, claro, era a nova Guerra Santa que estava prestes a começar, muito por conta do fato de que o Meliodas vai até o clã dos demônios, vai até o seu irmão, porque o Meliodas estava querendo se tornar o próximo rei dos demônios para que finalmente ele tenha ali o poder para quebrar a maldição dele e da Elizabeth também. Claro que o resto da galera não estava nem um pouco de acordo com isso, começando a nova Guerra Santa entre o clã dos demônios versus mais uma vez a bendita Stigma. E aí que a gente tem os eventos da quarta temporada do anime, onde é revelado que durante todo esse tempo o demônio Starossa na verdade era o arcanjo Mael. O Meliodas absorve todos os 10 mandamentos, mas na real quem absorve os mandamentos acaba se tornando um receptáculo do Rei dos Demônios, pois é, né? De fato, o Rei dos Demônios se apossa do corpo do Meliodas. Por sorte, o Ban, que havia retornado do purgatório para tentar resgatar as emoções do Meliodas, chega ali no campo de batalha, mais forte do que nunca. Enfim, o Rei dos Demônios Meliodas é derrotado. Logo em seguida, o rei se aposta do corpo dos Eldris. Mais uma vez é derrotado, tenta, mas no fim ele é derrotado pelos 7 pecados capitais, graças a Deus. E claro que no processo da derrota do rei, o Scanor acaba dando a sua vida, ou seja, tem isso, né? E devido à derrota definitiva do Rei dos Demônios, o selo que selava a entidade do caos é quebrado e toda a força do caos vai para o nosso querido rei Arthur Pendragon, sendo que o Arthur vira o rei do caos, ganhando um poder absurdo. O Cat Spellug volta mais uma vez para tentar roubar o poder do caos para si novamente, e mais uma vez ele acaba sendo derrotado pelo Arthur. No caso, ele acaba absorvendo o Cat Spellug, ou seja,
tudo certo. E claro que devido a essa coisa envolvendo o caos, é revelado que a Marley estava usando os 7 pecados capitais esse tempo todinho só para poder finalmente libertar a entidade do caos. Ou seja, a Marley acabou sendo tacada de escanteio ali do grupo, enfim, né? Uns meses depois da derrota do Rei dos Demônios, temos os eventos aí de Natsu Taizai amaldiçoados pela luz, onde a Suprema Divindade decide aparecer só para reiniciar a Guerra Santa mais uma vez, sendo que ela acaba manipulando o Rei Fada da Hila e o Gigante da Buzo para ajudá-la nesse processo. Não adianta, porque a Suprema Divindade é morta pelo Meliodas e os Eldes, ou seja, tudo certo. E nos próximos anos temos, claro, o nascimento ali do Tristan, que era filho do Meliodas com Elizabeth, e o Lancelot também nasce, que era o filho do Ban com a Elaine, sendo que o Lancelot acaba desaparecendo, né, misteriosamente, é arrebatado, e o Tristan tá lá de boas, sendo o príncipe praticamente de Leones. É, né, nosso príncipe Zit ali só tem basicamente uma aventura braba de verdade mesmo, 14 anos, né, cara, depois do fim do Natsu Taizai, lá com a queda do Demon King, da Suprema Divindade também, ou 4 anos depois, né, do aniversário de 10 anos do Tristan, basicamente, onde eu me refiro, claro, né, aos eventos ali do filme Zit, o Natsu Taizai e o Rancor da Debu, onde coloca basicamente o Tristan e o Lancelot, né, que havia retornado basicamente das suas férias de arrebatamento maluca, com a sua mestra Jericho e tudo mais, e basicamente o antigo cavaleiro de Leones, né, cara, o personagem lá do Dead Priest, todo rancoroso, né, acaba tentando se vingar ali em cima da Elizabeth, do Meliodas também, que deixa meio que o Tristan pé da vida, e ambos, né, Tristan e Lancelot acabam, né, cara, com as tramóias da Pierce, no fim das contas, graças ao meu bom Deus, era só o início, né, cara, das tramóias não tanto quanto caóticas, porque 2 anos depois do Fúria de Edimburgo, é que a gente começa basicamente os eventos principais de Natsu Taizai, os 4 Cavaleiros do Apocalipse, que começam, né, basicamente 16 anos depois do final lá do Natsu Taizai, onde agora, né, temos basicamente essa profecia que um dia, basicamente, um quarteto maroto iria acabar somente com o Rei Arthur e com o seu reino maligno também, sendo que do quarteto, uma, né, cara, acaba sendo uma guria, especificamente a sobrinha do Arthur, né, como eventualmente é revelado na plot, mas o principal, não se engane, acaba sendo o personagem do Percival, sendo que esse acaba sendo o Cavaleiro da Morte, junto com o Lancelot, que é o Cavaleiro da Guerra, Tristan, o Cavaleiro da Peste, e a Guai, né, cara, sendo ela a Cavaleira da Fome. E olha, desde que o Percy iniciou sua jornada, muita coisa aconteceu, né, velho, com ele conhecendo o Sim, que na verdade a raposa era o Lancelot disfarçado, né, a Anne, o Donnie e o Narcissus também entrando basicamente aí no bonde. Até primeiramente o objetivo da gangue, né, era chegar basicamente lá no Reino de Leones, mas tanta coisa aconteceu, né, velho, seja as tretas insistando em Kit também, as maracutaias lá em Dalflé, né, com o reencontro inclusive lá com Gold e tudo mais, as tretas nas florestas emaranhadas, e finalmente, quando a gangue chega lá no reino, era o momento do reencontro, né, com o personagem lá do Meliodas, o quartel do Apocalipse finalmente se juntando apropriadamente, a invasão, né, cara, de Melasco e Galante no reino, até o Arthur brotando, muita coisa. Depois disso tudo, né, dessa loucura, até a gangue tinha basicamente um rumo que acaba sendo alterado, né, cara, devido também às maracutaias do Arthur, que eventualmente leva até mesmo a morte do Jade, né, um dos secundários principais aí da plot, que é complicado. E pra fechar a tampa do caixão, né, literalmente a gangue acaba indo até o reino dos demônios, não é mesmo? Com a possibilidade de que lá tem, né, basicamente uma porta que dá acesso somente ao reino eterno de Camelot, toda ali com a ajuda da Yoladzil, é claro, a demônia que quase que seduziu o Tristan na plot. Deixa em off que é complicado, e na treta, né, cara, lá no reino a gente descobre basicamente toda a verdade por trás ali das origens do Percy, né, como ele é basicamente um espírito de vida, e como o Percy que nós conhecemos é basicamente uma casca, né, velho, tecnicamente vazia, que é complicado. E no fim do arco do reino dos demônios, simplesmente o espírito de luz aí do Percy acaba indo pra casa mãe Joana, basicamente interrompemos, né, cara, a profecia dos 4 cavaleiros, o grupo que estava predestinado a acabar com o Arthur. Falando no diabo, né, depois que as profecias aí foram para os cucuis, o Arthur tava, opa, chegou basicamente a hora de atacar Leones com tudo, que coisa maravilhosa. Aqui que eu vou ficar, pois é stop, que a linha do tempo ainda vai continuar, né, cara, agora, basicamente em 2024, e em diante também, né, com a continuação aí da guerra, né, que tá rolando atualmente, de Camelot invadindo como tudo, o reino de
Leones e os outros também, é claro. E de quebra, atualmente estamos, né, cara, basicamente num período de time skip, né, nos anos depois aí da morte do Percy, entre várias aspas, logicamente. O que vai acontecer a seguir? Somente quando acabar vai dizer, mas vale a todos que basicamente acompanharam o conteúdo até aqui. A casa é curtindo aí a linha do tempo do Versunato Tazai. Considere deixar um like, beleza? Que ajuda muito o engajamento. Se inscreva no meu canal se você não presta de bandas e de preferência também, é claro. Não esqueça de ativar o sininho, beleza? Para não perder nenhum conteúdo do universo Natsu Tazai. Bem aqui no meu canal. Até a próxima. Muito obrigado como sempre. É nóis!